distante somente encontra alegria na prosperidade material, o de perto descobre a divina lição do sofrimento. O de longe padecerá muitos melindres, o de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem, quantas vezes se fizerem necessárias. O de longe não cooperará sem honras, o de perto servirá com humildade, obscuro e feliz. O de longe adiará os seus testemunhos de fé e amor perante o Pai, o de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio, em obediência aos celestes desígnios, a qualquer momento. Após longa pausa, fixou em Efraim os olhos doces e indagou: aceitarás, mesmo assim? O candidato, algo confundido, refletiu e exclamou: Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Vou à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos e volto, dentro de uma hora, a fim de abraçar-te o sublime apostolado, sob juramento. Jesus aceitou-lhe o amplexo efusivo e ruidoso, despediu-se dele, sorrindo, mas Efraim, filho de Atade, nunca mais voltou. 11. Problema de saúde. Comentávamos alguns problemas alusivos à saúde humana, quando Olímpio Ericeira, ex-médico da Terra, considerou: modifica-se singularmente o campo geral da vida, quando examinado através de nossos objetivos superiores. Sob o ponto de vista espiritual, renovam-se-nos aqui todos os conceitos clássicos da medicina, em virtude das necessidades fundamentais da alma. Com raríssimas exceções, toda enfermidade reflete as deficiências de natureza profunda. A rigor, não há patologia sem desequilíbrio psíquico, tanto quanto não existe flora microbiana sem clima adequado. Por isso mesmo, grande número de moléstias funcionam como elementos de socorro à inteligência reencarnada. Claro que o homem não pode prescindir do combate contra as forças invasoras, no sentido de preservar o precioso vaso orgânico em que se manifesta. Entretanto, não deveria lutar com o pavor do sentenciado e sim com a atenção do trabalhador. A moléstia acidental pode ser aviso prestimoso. As enfermidades de longo curso costumam simbolizar trabalhos de salvamento. As enxaquecas, por vezes, demoram-se no corpo, atendendo a dispositivos da providência divina. Se eu dispusesse de autoridade, solicitaria a todos os irmãos reencarnados aceitarem as manifestações patogênicas, dentro da maior serenidade, a fim de que produzam todos os bens de que são portadores. Semelhante atitude, porém, é muito difícil. Observou Eduardo Lessa, outro médico desencanado: o homem estima viver na filosofia do imediatismo. Exige melhora e cura, ao mesmo tempo, e é tarefa complicada atender a criaturas insaciáveis. A opinião é justa, tornou Olímpio, em tom grave traço. O imediatismo é o escolho com que somos invariavelmente defrontados, em todos os trabalhos de assistência aos companheiros da experiência física. Há doentes, com muitos anos de leito, que reclamam o restabelecimento em alguns dias, necessitados que não percebem os impositivos de ordem moral que os agrilhoam a padecimentos transitórios e pessoas que, intoxicadas pelos escuros pensamentos que cultivam, não reconhecem as sombras da própria mente enfermiça. E refletindo para dar-nos um exemplo do que asseverava, continuou: ainda agora, assisti a uma ocorrência significativa. Através dela observei, mais uma vez, que a pressa de curar, entre os que se movimentam na carne, pode agravar as doenças verdadeiras da alma. Olímpio fez uma pausa e prosseguiu: a senhora Ramos é criatura de qualidades excelentes, mas na posição maternal é apaixonada ao delírio, o que não impede seja credora de numerosas amizades em nosso plano, em virtude da sua bondade espontânea. Realmente, é caridosa sem ostentação e humilde sem alarde. Ninguém se retira da presença dessa nobre mulher sem sentir-se melhor. Sendo prestativa e fraternal, suas rogativas mobilizam muitos colegas nossos, que a ela se uniram pelos laços indestrutíveis da gratidão. Não há muitos meses, fui convidado a cooperar no tratamento de Anacleto, filho dessa valiosa missionária do bem. Dispus-me ao concurso solicitado, sondei o caso, depressa reconheci, em companhia de outros amigos, que a moléstia insidiosa deveria ser tratada com muita lentidão, em vista de ascendentes de origem moral. Anacleto apresentava perturbações orgânicas facilmente irremediáveis, no entanto, a sua personalidade real exibia enormes desequilíbrios. Era ele um viciado de renovação muito difícil. O médico da família tratava-o, com acerto,
Entretanto, a mente transviada do rapaz exigia provas rudes. A senhora Ramos vivia receosa. Temia pela saúde do filho e desejava, fervorosamente, a restauração imediata. Todavia, se o facultativo terrestre apressava recursos para o fim em vista, de nosso lado acentuávamos a delonga. Não devia o moço restabelecer-se com facilidade. Tal concessão seria perigosa. Anacleto precisava extrair todo o proveito que a enfermidade lhe poderia conferir e devia socorrer-se da colaboração de muitos amigos encanados, para entender, de alguma sorte, as obrigações que lhe competiam. As reflexões do leito ser-lhe-iam benéficas. O fígado enfermo, o estômago escoriado e as pernas feridas lhe ensinariam, sem palavras, valiosas lições íntimas. No curso do tempo, fornecer-lhe-iam paciência, fraternidade, gratidão e, sobretudo, algum entendimento da vida. Até a ocasião em que se recolhera para o tratamento rigoroso, não passava de criatura inútil. Gastava a mocidade entre arruaças e vícios. Não sabia agradecer e muito menos cooperar na extensão do bem. Todavia, em virtude da moléstia remitente, começava a ser afável e reconhecido. Já sabia como atender a visitas, como suportar uma conversação em que os seus pontos de vista não eram respeitados e aprender a sorrir para pessoas menos simpáticas. A senhora Ramos, porém, qual ocorre à maioria das mães terrestres, não examinava a situação fora das inquietudes injustificáveis. Acomodava-se muito bem com a fé tranquila dos dias róseos, mas não compreendia a confiança nos dias escuros. Implorava a restituição imediata da saúde ao filho e consagrava-se apaixonadamente a essa ideia. De quando em quando, encontrávamos-nos no grupo espiritista, através da organização mediúnica. Expunha-nos, inquieta, as suas aflições e temores. Guarde serenidade, minha irmã, repetíamos, invariavelmente traço. Anacleto há de curar-se, em qualquer tempo, mais vale atentar para a vontade de Deus que nos encarcerarmos nos próprios desejos, quase sempre filiados à desorientação e ao egoísmo. Aguardemos com calma. Nossa amiga, no fundo, pretendia sustentar o elevado padrão de fé, mas acabava sempre em vacilações prejudiciais, dentro do labirinto afetivo. De nossa reunião espiritual, seguia para a discussão com o médico, no conforto da residência, reclamando remédios mais eficientes, melhoras seguras e resultados mais nítidos. Assediado pelas rogativas da genitora, o facultativo encanado lembrou a oportunidade de uma estação de águas. Anacleto iria às fontes curativas e, certo, restauraria o fígado intoxicado. Consultou-nos a senhora Ramos, com respeito ao alvitre. Sabíamos que a medida, em nos reportando ao campo físico, seria excelente, que o rapaz encontraria alívio rápido. No entanto, não ignorávamos que a sua condição espiritual ainda era lamentável, e que, por isso mesmo, o rapaz não se habilitara à recepção daquela bênção. Não víamos tão somente o organismo enfermo, mas também os interesses vitais da saúde eterna. Examinando todos esses fatores, opinamos em contrário. A pobre mãe recebeu-nos a negativa, mal-humorada, e, após novo acordo com o clínico terreno, assentou que nós outros, os cooperadores espirituais, estacionáramos em equívoco, deliberando a partida do filho para as águas, sem perda de tempo, plenamente despreocupada de nossa lembrança fraternal. Em poucos dias, viu-se Anacleto em estação elegante. A essa altura da narrativa, Olímpio fez longa pausa, como a exumar as reminiscências mais fortes e concluiu. Efetivamente, o rapaz, em 2 semanas, estava quase radicalmente curado. A senhora Ramos não cabia-se de contente. Anacleto, porém, assim que se viu exonerado dos impedimentos físicos, não mais quis saber das edificantes palestras maternais. Não longe do balneário funcionava a grande sessão de jogos de azar que, de pronto, lhe fascinaram a mente doentia. Incapaz de procurar o entretenimento sadio, útil ao sistema nervoso enfermiço, atirou-se ao pano verde, desvairadamente, tomado de estranha sede. Ocultando-se à vigilância materna, durante 8 noites sucessivas aventurou somos enormes. Quando perdeu o conteúdo da própria bolsa, valeu-se de 2 cheques em branco que o pai havia confiado à genitora, devidamente assinados, para despesas eventuais na excursão de cura. Fez 2 saques vultosos, mas perdeu irremediavelmente. Quando viu rolar a ficha derradeira, ausentou-se, alucinado, enceguecido, semi-louco,
não conseguiu registrar-nos assistência espiritual e, a sós, no quarto de dormir, ralado de ódio e vergonha, suicidou-se estourando o crânio. E assim terminou a experiência. A senhora Ramos retirou-se de casa conduzindo um filho doente e regressou trazendo um cadáver. 12. A Árvore Divina. Ante nossa acalorada conversação para definir o testamento de Jesus, Cristo, o ancião de olhos lúcidos, complacente e humilde, esclareceu. O Evangelho, meus filhos, pode ser comparado a uma árvore divina, produzindo sementes de vida eterna, sustentada pelo Senhor junto às fontes do tempo. Todos os viajores humanos que se abeiraram dela, aproveitaram-lhe os dons de maneira diferente. Adorou a um sacerdote, colheu-lhe preciosa tinta na seiva e escreveu muitos livros, expondo seus pontos de vista com referência à soberana lei, tornando-se, por isso, poderoso condutor de almas. Apareceu um filósofo e consagrou-se ao exame de suas menores particularidades, pondo-se em atitude de interminável indagação. Visitou um geneticista que se revelou fascinado pela ofuscante luz de suas raízes, mergulhando-se em estudos complexos, sem cogitar das horas. Procurou um pregador de frases corretas e escalou-lhe o tronco, improvisando nele luminosa tribuna em que passou a ensinar o roteiro do bem aos caminhantes. Aproximou-se um pastor e retirou-lhe pequeno ramo que transformou em vara disciplinadora para as ovelhas. Veio um negociante, recolheu-lhe as folhas curativas e montou vasto empório de remédios tonificantes, adquirindo imensa fortuna. Passou um pintor, contemplou-lhe a beleza e compôs maravilhosos painéis, conseguindo, ao vendê-los, a prosperidade e a fama. Apareceu um escultor hábil, seccionou-lhe alguns galhos robustos e converteu a delicada madeira em primorosas estátuas que o encheram de riqueza e renome. Surgiu um polemista, anotou-lhe a posição no solo e fez minuciosa estatística de todas as suas possibilidades, de modo a discutir com base sólida as ideias que pretendia oferecer aos semelhantes. Apareceu infortunado vagabundo que se lhe ajoelhou à sombra acolhedora e dormiu satisfeito. Veio um doente desesperado que lhe fixou as flores perfumosas e arrancou-as, ansioso, a fim de obter um elixir de consolação. Cada qual se uniu à árvore preciosa, satisfazendo os propósitos de que se sentiam possuídos, todavia, embora dessem o máximo de seus esforços à obra do progresso coletivo, em tarefas respeitáveis, continuavam sempre radicados ao campo inferior da vida, atormentados pelos interesses que os ligavam entre si. Eis, porém, que surge um homem diferente. Caracterizado por grande boa vontade, não exibe título algum, a não ser indiscutível disposição à fraternidade real. Admirou com simpatia o sacerdote, o filósofo, o geneticista, o pregador, o pastor, o negociante, o pintor, o escultor, o polemista. O vagabundo e o doente e, após longa meditação, abraçou-se respeitosamente à árvore, colheu-lhe os frutos e comeu-os. Seus olhos iluminaram-se. Fez-se mais sereno, mais forte e mais digno. E, em silêncio, passou a servir a todos, em nome do divino pomicultor. Como persistisse trabalhando abnegadamente, sem ser catalogado na convenção do serviço terrestre, determinou o mestre fosse chamado discípulo, com vantagens ocultas no céu. O velhinho interrompeu-se, sorriu e rematou. Segundo reconhecemos, o Evangelho permanece entre nós. Em derredor de sua claridade, porém, toma cada aprendiz o título que deseja. E, antes que pudéssemos interpelá-lo para mais amplo esclarecimento do apólogo, fez significativo gesto de adeus e seguiu adiante. 13. A surpresa do crente. O devoto feliz experimentava a doce comoção do espetáculo celeste. Mais que a perspectiva do plano divino, porém, via, extasiado, o Senhor à frente dele. Chorava, ébrio de júbilo. Sim, era o mestre que se erguia, ali, inundando-lhe o espírito de alegria e de luz. Sentia-se compensado de todos os tormentos da vida humana. Esquecera espinhos e pedras, dificuldades e dores. Não vivia, agora, o instante supremo da realização. Não esperara, impacientemente, aquele minuto divino. Suspirara, muitos anos, por repousar na bem-aventurança. Recolhera-se em si próprio, no mundo, aguardando aquela hora de imortalidade e beleza. Fugir aos homens, renunciar aos mais singelos prazeres, distanciara-se das contradições da existência terrestre, afastara-se de todos os companheiros de humanidade,
que se mantinham possuídos pela ilusão ou pelo mal. Assombrado com as perturbações sociais de seu tempo e receoso de complicar-se, no domínio das responsabilidades, asilara-se no místico santuário da adoração e aguardar o Senhor que resplandecia glorificado, ali diante dos seus olhos. Jesus aproximou-se e saudou-o. Oh! Semelhante manifestação de carinho embriagável de ventura. Sentia-se mais poderoso e mais feliz que todos os príncipes do mundo, reunidos. O divino mestre sorriu e perguntou-lhe: Dize-me, discípulo querido, onde puseste os ensinamentos que te dei? O crente levou a destra ao tórax o preço de alegria e respondeu: No coração. Onde guardaste, tornou o amigo sublime, minhas continuadas bênçãos de paz e misericórdia? No coração, retrucou o interpelado. E as luzes que acendi, em torno de teus passos? Tenho-os no coração, repetiu o devoto, possuído de intenso júbilo. O mestre silenciou por instantes e indagou novamente. E os dons que te ministrei? Permanecem comigo, informou o aprendiz traço, no recôndito da alma. Silenciou Cristo e, depois de longo intervalo, inquiriu, ainda. Ouve. Onde arquivaste a fé, as dádivas, as oportunidades de santificação, as esperanças e os bens infinitos que te foram entregues em meu nome? Reafirmou o discípulo, reverente e humilde. Depositei-os no coração, Senhor. A essa altura, interrompeu-se o diálogo comovente. Jesus calou-se num véu de melancolia sublime, que lhe transparecia do rosto. O devoto perdeu a expressão de beatitude inicial e, reparando que o mestre se mantinha em silêncio, indagou: Benfeitor divino, poderei doravante abrigar-me na paz inalterável de tua graça? Já que fiz o depósito sagrado de tuas bênçãos em meu coração, gozarei o descanso eterno em teu jardim de infinito amor? O mestre meneou tristemente a cabeça e redarguiu: Ainda não. O trabalho é a única ferramenta que pode construir o palácio do repouso legítimo. Por enquanto, serias aqui um poço admirável e valioso pelo conteúdo, mas incomunicável e inútil. Volta, pois, à terra. Convive com os bons e os maus, justos e injustos, ignorantes e sábios, ricos e pobres, distribuindo os bens que represaste. Regressa, meu amigo, regressa ao mundo de onde vieste e passa a todos os tesouros que guardaste no santuário do coração para a oficina de tuas mãos. Nesse momento, o devoto, em lágrimas, notou que o Senhor se lhe subtraía ao olhar angustiado. Antes, porém, observou que o Cristo, embora estivesse totalmente nimbado de intensa luz, trazia nas mãos formosas e compassivas os profundos sinais dos cravos da cruz. 14. Obsessão e dívida. Quando surgiam casos de obsessão no grupo, recorria-se, imediatamente, a Sinfrônio Lacerda. Era ele, sem dúvida, o companheiro ideal para a situação. Dotado de altas qualidades magnéticas, sabia orientar como ninguém. Tratava-se, efetivamente, de um amigo generoso e bem-intencionado. Não regateava a colaboração fraterna aos doentes, nem se inclinava a preferências individuais. Primava pela delicadeza e pela pontualidade onde fosse convidado a contribuir para o bem. Por sua clarividência admirável, aliada à firme disposição de servir, atingia as melhores realizações. Especializara-se, por isso, na assistência aos obsidiados, em que obtinha verdadeiros prodígios a lhe coroarem a dedicação. Sinfrônio, contudo, não obstante a inteireza de caráter e a bondade ativa em determinados setores do serviço, não se conduzia nas mesmas normas, diante dos desencarnados sofredores ou ignorantes. Dispensava aos médiuns enfermos ou perseguidos o maior carinho, concentrando, porém, sobre as entidades em desequilíbrio a máxima rispidez. À maneira de grande número de doutrinadores, via nos obsidiados inocentes vítimas e, nos transviados invisíveis, os verdugos de sempre. Em razão disso, tratava os espíritos infelizes, desapiedadamente. Não raro, Jerônimo, um de seus mentores espirituais, se lhe fazia visível e recomendava: Meu amigo, não te afastes do entendimento necessário. Não visses olhar, no capítulo das obsessões. Nem sempre o perseguido está isento de culpas. Os que exibem a carne doente podem ser grandes devedores.
não desejo furtar-te ao espírito de caridade e serviço aos semelhantes, mas devo esclarecer-te que não nos cabe olvidar a obrigação de repartir os recursos do auxílio com as vítimas e os algozes, em porções iguais. Por vezes, Sinfrônio, o desencanado desditoso é mais digno de amparo que o encanado aparentemente sofredor. As chagas abertas e as necessidades dolorosas permanecem nos dois planos. Não te dirijas, pois, às pobres entidades da sombra, com descabidas exigências. Se enérgico, porque todo o sistema de construir ou restaurar demanda robustez de atitudes. Entretanto, não sejas cruel nas palavras. Atende aos perturbados da esfera invisível, com decisão e fortaleza de ânimo. Todavia, não excluas a fraternidade e a compreensão. Lacerda, contudo, parecia pouco disposto a observar os pareceres. Não sabia tratar os comunicantes perturbados senão em tom áspero, como quem ordena, sem cogitar dos direitos alheios. Frequentemente, palestrava sereno e gentil, antes do contacto com os irmãos infelizes. No entanto, tão logo se via à frente dos transviados do além, assumia diversa posição. Emitia conceituação pesada e agressiva, dentro de francas hostilidades. Desdobrava-se-lhe a experiência sem alterações, quando foi surpreendido por aflitiva ocorrência no próprio lar. A sua filha Angelina, jovem de 15 anos, revelou perturbações psíquicas muito graves. Assinalava-se-lhe a enfermidade por desmaios sucessivos e inquietantes. Em plena tranquilidade doméstica, caía, de súbito, palidíssima, ofegante, perdendo a noção de si mesma. O pai carinhoso, extremamente impressionado com a situação, iniciou o tratamento, através de passos curativos, sem resultados positivos na cura. Alarmou-se a família, em virtude dos acessos frequentes, e movimentaram-se providências diversas. A esposa de Sinfrônio reclamou a consulta ao psiquiatra, e o companheiro, embora convicto da legitimidade do fenômeno de obsessão, por verificar a presença do perseguidor, com os próprios olhos, foi compelido a valer-se do especialista, que diagnosticou a epilepsia comum. As injeções e os comprimidos, porém, não resolveram o problema. A prostração da enferma era cada vez maior. O genitor, não obstante conhecer centenas de casos daquela natureza, achava-se atônito. A obsessão da filha desconcertava-o. Mobilizara todos os recursos ao seu alcance, sem que se fizesse sentir qualquer resultado satisfatório. Via a entidade perturbadora que eliminava a tranquilidade doméstica, anotava as ocasiões em que se aproximava sutilmente da jovem, despendia esforços variados, mas não conseguia deslocar o estranho perseguidor. Às vezes, na intimidade, quando Angelina desfalecia, de súbito, o devotado pai debalde recorria à palavra forte. Acusava o infeliz, asperamente, admoestava-o com rigor. A filha, contudo, parecia piorar com semelhante prática. Atormentado pela ineficiência do seu método, Sinfrônio, esperançoso, organizou um programa de reuniões semanais, no próprio ambiente da família, buscando atender ao caso complexo. As manifestações através da obsidiada começaram imprecisas, entretanto, a entidade perturbadora não conseguia articular palavra. Incorporava-se em Angelina, prostrava dolorosamente, mas tanto o comunicante quanto a médium pareciam enfermos espirituais em posição grave. Sinfrônio, na maioria das vezes, internava-se pela extrema excitação. No dia em que eu puder falar a este obsessor infame, na certeza de ser ouvido, comentava, irritadiço expulsá-lo-ei para sempre. Movimentarei todos os meus recursos magnéticos para enxotá-lo como se fosse um cão. Depois de 10 meses, decorridos sobre as reuniões sistemáticas, certa noite articulou o infeliz as primeiras frases angustiosas. Sinfrônio escutou-lhe as lamentações, num misto de sentimentos contraditórios, experimentando, acima de tudo, certa satisfação por atingir a presa na esfera verbal. Desventurado salteador das trevas, exclamou o doutrinador após ouvi-la. É chegado o momento de tua rendição. Vai-te daqui. Ouve minhas determinações. Não mais voltes a esta casa. Nunca, nunca hás. Não é possível, gemeu o infortunado. Angelina e eu estamos ligados, desde muitos séculos. E não somente nós ambos sofremos nesta situação. Você também, Sinfrônio, foi meu perverso inimigo. Algemas de ódio me ligam ao seu lar,
muito antes que as paredes de sua casa se levantassem. Sinfrônio Lacerda, neurastênico, interceptou-lhe a confissão e, concentrando todo o seu potencial magnético, bradou, autoritário: nem mais uma palavra. Não desejamos ouvir-te. Retira-te, cruel perseguidor. Ordeno. Afasta-te, afasta-te. Como se a mísera entidade fora premida por uma pinça de vastas proporções, desgarrou, de chofre, caindo, porém, Angelina em terrível imobilidade. Esforçou-se o pai por despertá-la, mas em vão. 3, 4, 5 horas escoaram aflitivas. Agravado assim o problema, foi chamado um médico, que identificou o estado comatoso. Depois de 14 horas de angústia, Sinfrônio Lacerda, chorando pela primeira vez, convidou alguns irmãos para uma prece de socorro urgente, desfazendo-se em lágrimas na rogativa, de auxílio aos benfeitores espirituais. Fim da súplica. Jerônimo, o sábio mentor que o acompanhava de perto, falou, conselheirático: meu amigo, todas as obsessões, quanto às moléstias de qualquer procedência, podem ser tratadas, mas nem todas podem ser curadas, segundo os propósitos do homem. No caso de Angelina, temo-la profundamente unida ao obsessor, desde alguns séculos, quase na mesma proporção de tempo em que os dois se encontram intimamente associados ao teu próprio espírito. No passado, perturbaste-lhes o lar e, agora, consoante a lei divina, procuram-te ansiosos de equilíbrio no caminho reto. Com o teu poder magnético, isolaste o perseguidor, violentamente, mas não podes sustentar semelhante medida, sem grave dano para ti mesmo. Não se arranca o carvalho de 300 anos sem algum trabalho, como não se pode desfazer uma construção milenária, de um minuto para outro, sem ofensa à harmonia geral. Se não buscares a mesma entidade para junto da filha, utilizando o mesmo influxo magnético, por intermédio do qual afastaste, Angelina desencarnará, em breves horas, para reunir-se ao companheiro. Sim, agora compreendo, soluçou o pai aflito. E, acabrunhado, indagou: Jerônimo, meu benfeitor, como proceder então? Ensina-me o caminho da ação por amor de Deus. O venerável amigo, com serena inflexão de voz, respondeu, comovidamente: esqueceste, Sinfrônio, que há doutrinações pela palavra e doutrinações através do exemplo. Traze o obsessor e recebe-o no teu santuário doméstico, afetuosamente, qual se o fizesse a um filho. Cura-lhe as mágoas, orienta-o para o Senhor. Ama-o, quanto puderes, porque só o amor pode curar o ódio. E, reparando que Lacerda chorava resignado, copiando a atitude do aprendiz inquieto, quando em dificuldade na lição, Jerônimo concluiu: não te sintas humilhado, meu filho. Tens agora muitos conhecimentos e possibilidades, mas tens igualmente muitas dívidas. E quem deve, Sinfrônio, precisa desembaraçar seu débito, a fim de seguir, em paz, na gloriosa e divina jornada para Deus. 15. No Correio Fraterno. Meu amigo, diz você, em vernáculo precioso, que a crença nos espíritos desencarnados é característico de miséria intelectual. Em sua conceituação de garimpeiro da retórica, os problemas do espiritualismo contemporâneo se resumem a uma exploração de baixa estirpe, alimentada por uma chusma de idiotas, nos quais o sofrimento ou a ignorância galvanizaram o complexo da fé inconsciente. Com a maior sem cerimônia deste mundo, assevera você que a convicção dos espiritistas de hoje é uma peste mental, surgida com Allan Kardec, no século passado, e acentua que o pensamento aristocrático da antiguidade jamais cogitou de semelhante movimentação idealística. O seu noviciado no assunto é claro em demasia para que nos disponhamos à minuciosa escarificação do pretérito. Se puder escutar-nos, no entanto, por alguns momentos, não nos meta ridículo se lembrarmos que a ideia da imortalidade nasceu com a própria razão no cérebro humano. Não sei se você já leu a história do Egito, mas, ainda mesmo sem a vocação de um Champollion, poderá informar-se de que, há milênios, a nobreza faraônica admitia, sem restrições, a sobrevivência dos mortos, que seriam julgados por um tribunal presidido por Osíris, dentro do mais elevado padrão de justiça. Os grandes condutores hindus, há muitos séculos, chegavam a dividir o céu em diversos andares e o inferno em vários departamentos, segundo as leis de Manu. Os chineses, não menos atentos para com a suprema questão,
declaravam que os mortos eram recebidos, além do túmulo, nos lugares agradáveis ou atormentados que haviam feito por merecer. Os romanos viviam em torno dos oráculos e dos feiticeiros, consultando as vozes daqueles que haviam atravessado o leito escuro do rio da morte. Narra Suetônio que o assassino de Júlio César foi revelado em sonhos. Nero, Calígula e Cômodo eram obsidiados célebres, perseguidos por fantasmas. Marco Aurélio sente-se inspirado por entidades superiores, legando suas reflexões à posteridade. Na Grécia, os gênios da filosofia e da ciência formulam perguntas aos mortos, no recinto dos santuários. Tales ensina que o mundo é povoado por anjos e demônios. Sócrates era acompanhado, de perto, por um espírito guia, a ditar-lhe conselhos pertinentes à missão que lhe cabia desempenhar. Na Pérsia, o zoroastrismo acende a crença na lei de retribuição, depois do sepulcro, sob a liderança de Hormuz de Arimã, os doadores do bem e do mal. Em todos os círculos da cultura antiga e moderna, sentimos o sulco marcante da espiritualidade na evolução terrestre. Acima de todas as referências, porém, invocamos o Evangelho, em cuja sublime autoridade você se baseia para menosprezar a verdade. O Novo Testamento é manancial de espiritismo divino. O nascimento de Jesus é anunciado, por vias mediúnicas, não só a pureza de Maria, mas a preocupação de José e a esperança de Isabel, Ana e Simeão. Em todos os ângulos da passagem do Mestre, há fenômenos de transubstanciação da matéria, de clareaudiência, de clarevidência, de materialização, de cura, de incorporação, de levitação e de glória espiritual. Em Caná, transforma-se a água em vinho, junto à corrente do Jordão, fazem-se ouvir as vozes diretas do céu, no Tabor, corporificam-se espíritos sublimados, em lugares diversos, entidades das trevas apossam-se de médiuns infelizes, entrando em contacto com o Senhor, no lago, o Cristo caminha sobre a massa líquida e, depois do Calvário, surge o amigo celeste, diante dos companheiros tomados de assombro, demonstrando a ressurreição individual, além da morte. Tudo isto é realidade histórica, insofismável, mas você afirma que para crer em espíritos será necessário trazer complicações na cabeça e chagas na pele. Não serei eu, homem morto há 16 anos, quem terá coragem de contradizê-lo. Naturalmente, se este correio de fraternidade chegar às suas mãos, um sorriso cor-de-rosa aparecerá triunfante em suas bochechas felizes, mas não se glorie, excessivamente, na madureza adornada de saúde e dinheiro, porque embora eu deseje a você uma existência no corpo de carne, tão longa quanto a de Matusalém, é provável que você venha para cá, em breves dias, ensaiando o sorriso amarelo do desencanto. 16. A besta do rei. À frente da Assembleia Fraternal que examinava a posição difícil dos médiuns com graves responsabilidades, o velhinho amigo estampou singulares característicos fisionômicos e narrou. Sem qualquer propósito de plagiar o nosso prestimoso Esopo, já ouvi contar a história de uma besta de carga, que pode ilustrar os nossos comentários de modo significativo. Certo rei da Mesopotâmia necessitava transportar enorme tesouro de uma cidade para outra, a benefício dos próprios súditos. Vastíssima zona do reino precisava renovar os sistemas de trabalho e melhorar os processos evolutivos. Entretanto, para esse fim, não dispunha de recursos substanciais. Vocês sabem que, na Terra, toda prosperidade requisita apoio físico, tanto quanto a luz de uma candeia reclama combustível. Ora, naquele tempo, os homens não dispunham das facilidades de transporte. Os filósofos ensinavam a verdade e os poetas já sublimavam a poesia. Contudo, a inteligência do mundo estava muito longe da locomotiva e do avião. O soberano, assim, atado às injunções da época, determinou fosse procurada uma besta elogiável para o serviço. Depois de várias pesquisas, surgiu o animal nas condições desejadas. O muar escolhido podia conservar as manhas inerentes à espécie, mas devia ser calmo, zurrar apenas em horas de perigo e corcovear o menos possível. A jornada seria laboriosa. Dias e noites de marcha forçada, com intensivo aproveitamento das horas. Aprazada a partida, a besta, em sua ingenuidade de serviçal, prazerosamente recebeu arreamento brilhante. Deixou o palácio, sob aclamações festivas. Precedida de carruagens e batedores e seguida de infantes armados, era ladeada de fidalgos e escrivães, guardas e mordomos, artesãos e ourives, lanceiros e escudeiros,
congregados em rumoroso séquito para acompanhá-la. A expedição, realmente, era das mais proveitosas. Os benefícios seriam incalculáveis. Isso, porém, não exonerava a besta do cansaço natural. As caixas repletas de metal precioso que sustentava, se provocavam geral admiração, eram para ela peso incômodo e incessante. Em razão disso, a viagem que começou alegremente transformou-se, pouco a pouco, em peregrinação dolorosa. Enquanto outros muares podiam comer os legumes frescos de que vinham carregados para alimento da expedição, a besta honrada e desditosa gemia sob a carga de ouro maciço. O soberano, se era compreendido por grande parte dos súbitos, possuía também vassalos infiéis que por incapacidade de entendimento lhe solapavam a autoridade. Por essa razão, o animal sofredor era objeto de invectivas e achincalha por parte dos adversários do rei. Suarenta e exausta, a infeliz não morava no espelho do Eufrates, sequiosa de uns goles de água pura, todavia, era obrigada a ver, com absoluta impossibilidade de satisfazer a sede que a torturava, seus irmãos de rebanho a se refestelarem rio adentro. De quando em quando, tangida pelas necessidades naturais, dirigia-se às margens do caminho, para lamber alguma gota de água barrenta ou tosar algum broto de capim verde. No entanto, não conseguia grande coisa. A comissão encarregada do tesouro chibateava para que tornasse ao meio-fio. As emés desapiedados feriam-na com aguilhões, toda vez que tentava cheirar outro animal, de modo a sentir-se menos sozinha, porque no fundo, era uma besta como as outras. Nas aldeias por onde passava, cheia de feridas e desapontamentos, súditos reconhecidos traziam-lhe forragem especial e preciosa que a infortunada não conseguia tragar, saudosa da natureza livre. Senhoras leais ao soberano enfeitavam-na com adornos simbólicos. Cavalheiros respeitáveis, amigos incondicionais do monarca, exaltavam as virtudes do solípede, pronunciando extensos discursos, junto de suas orelhas trêmulas. O animal, guindado à situação de tal brilho, era, porém, descendente de sua espécie e não podia trair as leis evolutivas, não obstante o favor real. Por semelhante motivo, amarguravam-lhe, não só as considerações honrarias indébitas, como também as disputas sem fim, que se levantavam, cada dia, em torno de suas patas inseguras. Se varava as portas de alguma cidade, sua passagem causava distúrbios. Cortesãos generosos intervinham, discutidores. Exigiam alguns que a besta tornasse a direção norte, outros solicitavam a direção sul. Matronas entusiastas pediam graças especiais para o animal e reclamavam modificações. Populares exaltados abeiravam-se das caixas preciosas, buscando contemplar, à força, as barras de ouro puro. Vítima da curiosidade e do atrevimento, a besta era compelida a tolerar pontapés e golpes incessantes. Se procurava refúgio, ao lado dos artesãos, faminta de socorro, os ouríveis protestavam, acreditando que o muar desejava fugir. Se tentava acolhimento junto dos ourives, para defender-se de alguma sorte, os artesãos provocavam reação rumorosa, fustigando-a a pontaços. De quilômetro a quilômetro, o serviço tornava-se mais asfixiante. De vilarejo a vilarejo, a perturbação aumentava sempre. A besta não conseguia aliviar-se. Devia transportar o tesouro e não podia comer, repousar ou banhar-se. O narrador, inteligente e bondoso, sorriu, fez longa pausa e concluiu. O serviço foi realizado. Fim da jornada de sacrifício, a besta foi desarreada. A riqueza beneficiou a todos. Houve alegria geral no espírito coletivo. Mais possibilidades de trabalho, mais ânimo entre o povo. A besta, contudo, não era o mesmo animal do início. Trazia o corpo coberto de chagas sanguinolentas. Não sabia trotear contra os outros mares. A forragem rica ou o capim verde não mais a interessavam. Ignorava o caminho da estrebaria. Afligia-se e assustava-se, tanto na cavalariça, como na pastagem refrescante. Orneava a esmo ou corria de um lado para outro, sem que ninguém entendesse. Aos servidores do rei, felizes com as novas possibilidades, pouco importava o destino de tão extravagante animal. Alguns companheiros da expedição, mais caridosos e práticos, julgaram que o muar houvesse enlouquecido se resolveram, como solução única, enviá-la ao matadouro. Antes, porém, o soberano, que era piedoso e justo, mandou buscá-lo para as cocheiras de sua casa, não se sabe como, e ninguém mais o viu.
A essa altura da narrativa, o velhinho fez uma pausa, e, endereçando a nós outros o seu olhar percussiente e límpido, perguntou: vocês não acham um médium de responsabilidade, em nossos dias, muito semelhante à besta do rei? Sorrimos todos, entreolhando-nos surpresos, mas a curiosa interrogação ficou no ar. 17. Resposta de companheiro. Meu amigo, pede você um roteiro de nosso plano, que lhe sirva às incursões no campo mediúnico. A região é quase inexplorada, há surpresas imensas, diz você desalentado. Como os velhos portugueses do litoral do Brasil, que perdiam longo tempo, antes de enfrentar a selva do continente espiritual, sentindo-se você incapaz do serviço de penetração, na terra maravilhosa dos novos conhecimentos. Observa as possibilidades infinitas de realização, a grandeza do serviço a fazer, entretanto, a incerteza impede-lhe a marcha inicial. Sabe você que os sacrifícios não serão reduzidos. Os bandeirantes antigos, para semearem a civilização no Oceano Verde, sofreram, muita vez, privações e dificuldades, solidão e angústia indizíveis. Os pioneiros da espiritualidade, nos tempos modernos, para distribuírem a nova luz, na floresta dos sentimentos humanos, não devem nem podem aguardar excursões pacíficas e felizes na esfera imediatista. Experimentaram igualmente os choques do meio, sentir-se-ão quase sós, padecerão a sede do espírito e a fome do coração. Tochas acesas contra as sombras da ignorância e do convencionalismo inferior, sofrem o desgaste natural de suas possibilidades e energias. Quem se abalance, pois, no ideal de servir, no campo da mediunidade, espere por lutas árduas de purificação. A técnica da cooperação com a espiritualidade superior não é diferente daquela que norteia as atividades dos realizadores do progresso humano. É razoável que o individualismo aí prepondere, como coloração inalienável da ação pessoal no trabalho a desenvolver. Todavia, esse individualismo deve ajustar-se aos imperativos do supremo bem, apagando-se, voluntariamente, com alegria, para que a claridade da vida mais alta se destaque no quadro penumbroso da atividade terrestre. Não é o fenômeno desconcertante e indiscutível a base fundamental da obra. É o espírito de boa vontade, de sacrifício e renunciação. Ser o medianeiro de fatos transcendente, que constituam o alicerce de grandes e abençoadas convicções, é admirável tarefa, sem dúvida. No entanto, se as demonstrações obedecem a impulsos mecânicos, sem o condimento da compreensão elevada, no setor da responsabilidade, do serviço e do amor fraterno, toda a fenomenologia se reduz ao fogo fato. Impressiona e comove, durante a festa, para cair no absoluto esquecimento, nas horas seguintes. Não basta iniciar a edificação para que o trabalho se realize. É indispensável saber prosseguir e saber terminar. Imprescindível compreender também nesse capítulo que todos os homens do mundo são médiuns, por serem intermediários do bem ou do mal. As fontes do pensamento procedem de origens excessivamente complexas. E, nesse sentido, cada criatura humana, nos serviços comuns, reflete o núcleo de vida invisível que se encontra ligada de mente e coração. Não nos cansaremos de repetir que as esferas dos encarnados e desencarnados se interpenetram em toda parte. Não posso desviar-me, contudo, da linha essencial de sua consulta fraterna. Você, em suma, deseja informar-se quanto ao processo mais eficiente de atender aos imperativos do bem, no intercâmbio com o plano invisível e, em face de seu desejo, nada tenho a aconselhar-lhe senão que intensifique sua capacidade receptiva, dilatando conhecimentos, elevando aspirações, purificando propósitos e quebrando a concha do personalismo inferior para poder refletir o infinito. Mediunidade é sintonia. Cada mente recebe segundo a natureza e extensão da onda de sentimento que lhe é própria. Subamos desse modo, a montanha do conhecimento e da bondade. Ajustemo-nos à esfera superior da vida, para merecermos a convivência dos espíritos superiores. A virtude primordial em semelhante tarefa não consiste, substancialmente, em ser médium, mas ser trabalhador fiel do bem, instrumento do divino amor, onde quer que você se encontre. Na execução desse programa, encontrará contínuo engrandecimento de poder espiritual. Guarde a harmonia de seu vaso físico, faça mais luz em sua mente, intensifique o amor em seu coração e o trabalho será sempre mais lúcido, mais sublime. Quanto às arremetidas dos descrentes e ironistas do mundo, não se prenda ao julgamento que lhes é peculiar.
são mais infelizes que perversos. Em todos os tempos, tanto riem como choram, inconscientemente. Não emito semelhante conceito, para envolver-me em fumaças de superioridade, é que também me demorei longo tempo entre eles, e conheço, de experiência própria, os sorrisos e lágrimas do picadeiro da ignorância. Siga, portanto, seu caminho, estudando com o Mestre Divino e ouvindo a própria consciência. Não serei eu, pobre amigo do plano espiritual, quem lhe vá traçar diretrizes. No fundo, o que você deseja é o encontro divino com o Senhor, o ideal que me impulsiona agora é o espírito de pecador. Em vista disso, ouçamos juntos a advertência do Evangelho. Negue cada qual a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem você suficiente disposição para satisfazer o sagrado apelo? Quanto a mim, esteja certo de que, não obstante a condição de alma do outro mundo é o que estou procurando fazer com toda a sinceridade do coração. 18. Morrer para descansar. Desenvolverá-se Sérgio Mafra nos conhecimentos do espiritismo cristão, tornara-se elemento de valor entre os companheiros, colaborava atencioso, sempre que chamado ao serviço, mas apresentava um defeito grave, era demasiadamente triste e pessimista e vivia em desacordo com todos os processos da experiência humana. Estimava a tarefa que lhe fora cometida, não se negava ao concurso fraterno, contudo, desejava morrer, abandonar o mundo para sempre e entregar-se ao descanso em convivência com as entidades amorosas do plano invisível. Ricardo, amigo de muito tempo, assistia do campo espiritual, desveladamente. Sérgio observava-lhe a fisionomia iluminada, através da visão mediúnica e recordava, imediatamente, a ideia de morte. Ah! Meu amigo, exclamava choroso, dirigindo-se ao benfeitor, quanto desejava partir, cooperar convosco na vida mais alta. A terra asfixia o coração. Em tudo a dor, o desalento, a incompreensão. Ricardo sorria e, tomando-lhe o braço, escrevia atencioso. Sérgio, meu caro, extingue os pensamentos da morte, porque somente a vida persiste na eternidade. Não desprezes o ensejo de servir no mundo. Todos temos para com o planeta imensos débitos que devemos resgatar, de espírito confortado e feliz. Ninguém renasce com isenção de sérios compromissos. Teus propósitos são valiosos, és sincero nos sentimentos e confias em nós. Todavia, a ideia fixa, referente à morte do corpo, é uma obsessão perigosa que te poderá arrastar a desenganos cruéis. Atende à vida, filho meu. Não te percas em lastimar o desenvolvimento das criaturas. Repara, acima de tudo, a zona de serviço que elas te oferecem e dá-te ao trabalho com amor. Permaneces em aprendizado ativo. Não fujas à lição. A tristeza dos criminosos é justificável por nascer de remorsos amargos, proporcionando-lhes oportunidade a retificações. Entretanto, constitui uma excrescência deplorável nos servidores da fé. Semelhante angústia é um conjunto de vibrações destruidoras, ao passo que a alegria ação vem de Deus e deve comunicar-se aos seus filhos. A criação inteira está palpitante de júbilo. Não te entregues, portanto, ao desequilíbrio. Lembra-te de que permaneces no lugar de serviço a que o Senhor te destinou. Reflete nesta profunda realidade e continua servindo a causa do bem. Sérgio lia e relia as considerações desse teor e redaguia em lágrimas. A existência humana, todavia, me assusta. Pensar na morte é a minha consolação. Nada me interessa na terra, onde o tempo demora terrivelmente a passar. Desejaria servir junto de vós, amado amigo, a fim de descansar o coração e alcançar a paz. Ricardo esboçava expressivo gesto e respondia com firmeza. Acreditarias, porventura, que possamos viver aqui sem atividades laboriosas? Nossos trabalhos são enormes e nossas responsabilidades absorventes. O esforço que nos compete, irmãos encarnados, entretanto, Sérgio, os nossos deveres são bem pesados e dolorosos por vezes. Não vivemos em paisagem aérea, exonerados de obrigações difíceis, somos compelidos a testemunhos que te assombrariam, por certo, e não seria aconselhável o teu regresso à esfera invisível, sem uma preparação adequada. Zela os teus interesses eternos, não te precipites, aproveita o tempo, construindo com a verdade e o bem. Se precisarmos efetivamente do fruto, não será razoável destruir a flor. A existência carnal te oferece belos períodos de repouso e observação. Vale-te dos tesouros de agora, não de descuides. Observação? Repouso.
clamava Sérgio, desalento. Não tenho oportunidades para estudos eficientes e muito menos para descanso. A permanência na terra é castigo severíssimo, amargo degredo espiritual. Não me conformo com a paisagem escura do mundo. E o companheiro, embora em esforço normal, sem qualquer ato indigno da fé que abraça, ardoroso, continuava chorando e lastimando o presente, através de queixas veladas e amarguras indefiníveis. Era, sem dúvida, assíduo cooperador dos trabalhos espirituais e não se furtava ao testemunho sério, mas continuava sempre viva aquela luta de argumentação entre ele e Ricardo. Este erguia-lhe a mente para as elevadas concepções da vida eterna, no entanto, aquela somente idealizava a morte repousante. E, no curso do tempo, face à lei que determina a realização, conforme o ideal, Sérgio Mafra desencarnou de uma gripe sem importância. O ardente desejo de morrer, para descansar, impediu-lhe o controle eficiente da máquina orgânica, e, quando todos os amigos lhe aguardavam, esperançosos, o restabelecimento físico, eis que Mafra lhes impôs a incompreensível surpresa. Esperou o Ricardo, pacientemente, abraçou-o, no limiar da vida nova e falou como quem não encontrava outro remédio senão a conformação. Boa sorte, meu amigo. Planejaste a morte e abandonaste o corpo. Sim, sim, replicou Sérgio, de olhos brilhantes, sempre desejei colaborar ao vosso lado. Então sigamos ao serviço, não temos tempo a perder, acrescentou o benfeitor amável e bem-humorado. E aplicando-lhe forças magnéticas, para que Mafra não se deixasse dominar por sensações de sono, fez-se acompanhar por ele, deliberadamente, ao seu campo de serviços complexos. Estava Sérgio encantado ao princípio, mas, aos poucos, reconheceu que Ricardo dispunha de raríssimas horas para repouso, durante o dia. Não conseguiam nem mesmo ensejos mais longos entendimentos. O nobre amigo estava cheio de ocupações sacrificiais e o recém-desencarnado viu-se na obrigação de acompanhá-lo em peregrinação através de hospitais, creches, orfanatos, necrotérios, oficinas, templos e instituições de caridade, em serviço ativo de socorro a doentes e a menos favorecidos da sorte, encarnados e desencarnados. Compelido a seguir-lhe o ritmo de serviço, Sérgio estava exausto, ao fim de 2 semanas. Humilhando, vencido, dirigiu-se, em pranto, ao benfeitor, penitenciando-se. Ah! Meu nobre Ricardo, quanto às exigências no trabalho espiritual. A experiência é para mim muito dolorosa. Tente paciência, não suporto mais. Ricardo, porém, não sorriu, e considerou em tom grave. Não desejavas, em caráter prematuro, as tarefas reservadas ao homem, depois da morte física. Não aproveitaste uma gripe benigna para facilitar o desequilíbrio orgânico. Na terra maternal, erguias-te pela manhã, tomava o teu café reconfortador, trabalhavas algumas horas no curso do dia, entregavas-te ao gosto das refeições bem feitas, distraias o coração na palestra afetuosa dos familiares queridos, recebias a cooperação de desvelados benfeitores encarnados e desencarnados e dormias na calma do sono e nos deslumbramentos do sonho. Todavia, não obstante a sinceridade de tua fé, considerava a existência um martírio execrável. Traduzias a benção do Eterno por incômodo ao coração. Presentemente, porém, observa que os teus serviços terrenos eram bem suaves e constituíam um verdadeiro paraíso em comparação com os deveres de hoje. Mafra contemplava-o de olhar ansioso, aguardando a dispensa de obrigações que lhe pareciam tão duro. Mas, muito longe de programar o repouso, Ricardo fixou nele os olhos lúcidos e concluiu. Agora, Sérgio, não te posso desobrigar, porque meus avisos à tua alma foram reiterados e veementes, e, não podendo olvidar meus deveres, também não te posso abandonar ao léu, no caminho de sombras. É, portanto, de teu interesse que venhas comigo ao trabalho áspero, para que não te suceda alguma coisa pior. 19. Entusiasmo e responsabilidade. Nos primeiros tempos da nova fé, Aureliano Corrêa não regateava as manifestações entusiásticas. Sou espírita, exclamava convicto, pertenço às fileiras dos discípulos sinceros da nova revelação. Tenho a minha tarefa a cumprir. O rapaz vivia embriagado de júbilo. Comparecia pontualmente às reuniões doutrinárias, comentava ardoroso os ensinamentos ouvidos. Expunha projetos grandiosos, relativamente ao futuro.
Instituiria núcleos de fé viva, disseminaria fundações de amor fraternal. Afirmava, sem medo, a nova atitude prometia realizações seguras e generosas. Não se contentava em estabelecer compromissos com a fé. Aureliano ia mais longe. Referia-se ao espiritismo na política, na filosofia, nas artes, nas ciências. Trabalharia sem cessar, dizia ele, e criaria diretrizes novas e edificações mais sólidas para o espírito humano. Continuava atravessando a região do entusiasmo fácil, quando, certa noite, no parcial desprendimento do sono, foi conduzido à presença de um de seus orientadores espirituais. O companheiro exultava. A entidade amiga falou carinhosamente, depois de abraçá-lo. Aureliano, que o Senhor te abençoe as esperanças de redenção. Teu caminho cobre-se, agora de júbilos santos. Guardas, meu amigo, a divina lâmpada no coração. A benção do Eterno Pai segue tuas aspirações de progresso. Sê bendito e feliz, filho meu. Teu ideal de crente fervoroso será uma roseira florida no jardim do Mestre generoso e o perfume de fé em teu espírito idealista. O rapaz chorava de contentamento e emoção. E o sábio mentor prosseguiu calmo e bondoso. Atingirás a praia sublime da paz consoladora aí, seguro na terra firme das convicções sadias, observarás, espiritualmente, de longe, o oceano revolto do mundo, embora continues em serviço de abnegação ativa a benefício dos nossos irmãos encarnados, aflitos e vacilantes, na grande jornada, através das ondas vorazes da ilusão. Receberás consolações celestes, ao contato dos amigos espirituais que te esperam, deste lado da vida. Conhecerás a profunda alegria da luz eterna, no tabernáculo da alma crente. As dificuldades da terra surgirão aos teus olhos, na qualidade de benfeitoras. No seio das lutas mais forte, sentirão o beijo caricioso da amizade dos servos glorificados de Deus, invisíveis no mundo aos olhos mortais. Cada dia será uma taça de oportunidades benditas ao teu coração e cada noite um parque de claridades compassivas, onde meditarás nas dádivas celestes, entre a alegria e o reconhecimento. Alcançarás o bem-estar de quem encontrou o amor universal, a compreensão de todos os seres e o respeito a todas as coisas e, venturoso, estarás a caminho de esferas iluminadas, à distância dos círculos inferiores da carne, seguindo com Jesus, amparado por seu divino amor. Enquanto a entidade fazia súbita parada, sentia-se Aureliano o mais feliz dos homens. Seria o aprendiz superior, discípulo dileto do Cristo. Não cabia-se de satisfação. O orientador devotado, porém, quebrou a pausa longa e tornou a falar. Mas, como sabes, Aureliano, não existe concessão sem responsabilidade. Alguma coisa dará de ti mesmo, para receberes tantas bênçãos. Para que te integres na posse definitiva de semelhante tesouro, é necessário que abandones a caverna dos instintos inferiores e que sejas um homem renovado em Cristo Jesus. Não poderás perder o Mestre de vista, procurando seguir-lhe os passos, desde a manjedoura de submissão a Deus até o cuspo irônico povo de Jerusalém, a fim de que o encontres no Calvário, a caminho da ressurreição. É indispensável seguir Jesus e alcançá-lo, no monte do testemunho, diante dos homens e da suprema obediência ao Eterno Pai. Serás bafejado pelas harmonias celestes, entretanto, não te poderás esquivar aos sacrifícios terrestres. Receberás a tranquilidade que excede a compreensão das criaturas, todavia, para que isto se verifique, é indispensável te arrependas do passado delituoso e creias na tua sublime oportunidade de hoje, negando-te a alimentar o homem velho que ainda te domina o coração, e suportando a luminosa cruz de teus serviços de cada dia, acompanhando aquele que nos dirige os destinos desde o princípio. Ganharás a luz, Aureliano, mas é imprescindível que expulses as sombras que te rodeiam. Atingirás a esfera superior, no entanto, é preciso que te retires das zonas mais baixas dos vastos caminhos da vida. Não temas, porém, meu filho. Jesus não desampara a boa vontade dos homens. Nesse instante, Aureliano acordou muito pálido. Aquela advertência calara-lhe fundo. Sentia-se desapontado. Estimava o entusiasmo, as vibrações festivas, os rasgos da palavra, mas não se lembrara ainda do campo da responsabilidade do serviço inevitáveis. Queria uma doutrina para se proteger, mas nunca pensara na fé que exige trabalho, abnegação e testemunho no bem ativo. Estava, portanto, decepcionado. Aureliano, tão expansivo nas afirmações fáceis,
Levantou-se da cama, profundamente amuado, arredio, nervoso. Sua mente recuava, a passos largos, nas promessas feitas. Mal não saíra de casa, a caminho do centro urbano, eis que 4 companheiros humildes lhe surgem à frente, solicitando ansiosos. Aureliano amigo, fundamos ontem um núcleo modesto e contamos com você. Sentimos-nos cercados de necessidades espirituais e precisamos cooperadores de sua envergadura. Venha hoje à noite, não falte. Esperamos que